No mundo do futebol existem nomes que transcendem o esporte e se tornam lendas. Nomes que representam a busca pela perfeição, a obsessão pela vitória e a capacidade de revolucionar o jogo. Um desses nomes é Pep Guardiola, um técnico genial que redefiniu o futebol moderno com sua filosofia inovadora e seu estilo dominante. Um líder nato que transformou equipes em máquinas de vencer e inspirou gerações de jogadores e treinadores. No Fute Web Docs de hoje embarcaremos em uma jornada épica para desvendar a mente genial de Pep Guardiola. Exploraremos seus princípios táticos inovadores, sua obsessão pela perfeição e sua transição vitoriosa de um bom jogador a um técnico brilhante. Vamos passar por sua transformação no Barcelona como jogador até os títulos conquistados em diversos países e descobriremos como Guardiola se tornou um dos maiores técnicos da história do futebol. Eu sou o Vitor Sique, paizão e CLT, tentando conciliar tudo e produzindo tudo isso daqui sozinho. Então já fortalece comigo, deixa o seu like, se inscreva e se curtiu mesmo no final do vídeo, confira os outros vídeos do canal. Sem mais delongas, bora pro vídeo. A trajetória de um líder, desvendando as origens de um gênio. Em meio às paisagens verdejantes da Catalunha, na pequena cidade de Santpedor, um menino sonhador chamado Josep Guardiola dava seus primeiros chutes em uma bola de futebol. A paixão pelo esporte era evidente desde cedo, e o campo de terra batida se tornava seu refúgio, palco de infinitas aventuras e sonhos grandiosos. O dom e o destino contribuíram para que o reconhecimento chegasse, e foi no Barcelona que ele desenvolveu ainda mais seu talento. Desde cedo, ele se destacou nas categorias de base do Barcelona, encantando treinadores e companheiros com a sua técnica apurada, visão de jogo e inteligência tática. A bola parecia estar sob seu controle absoluto, e cada movimento era uma demonstração de sua paixão pelo futebol. A carreira de Guardiola como jogador foi marcada por grandes conquistas e momentos históricos. Ele integrou a seleção espanhola medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 1992, além de ter conquistado títulos expressivos pelo Barcelona, incluindo a Liga dos Campeões também de 1992. Mas é importante destacar que o chamado que o levaria ao topo do futebol aconteceu muito cedo na sua carreira. Em 1988, quando Guardiola ainda era um jovem jogador das categorias de base do Barcelona, o seu destino cruzou com Johan Cruyff, lendário jogador e técnico holandês que se tornaria seu mentor e figura crucial nessa trajetória. Cruyff, que na época era técnico do time principal do Barcelona, ficou impressionado com o talento e a inteligência de Guardiola e o convidou para treinar com a equipe profissional. Daí em diante, a cada dia sua fome por conhecimento tático aumentava mais. Embora Guardiola fosse um bom jogador, seu trunfo principal, sem dúvidas, era a parte tática. Isso porque os encontros com Cruyff, na época, agregaram muito para ele nessa área. Definitivamente, a filosofia de jogo de Cruyff, baseada na posse de bola, na pressão alta e na movimentação inteligente dos jogadores, causou um impacto profundo em Guardiola, moldando sua visão de futebol e inspirando-o a buscar a perfeição dentro de campo. Como jogador então, seu auge foi no Barça. Ele permaneceu por lá até 2001. Depois rodou pelo futebol italiano, do Catar e encerrou a carreira no México em 2006. Sua aptidão por detalhes técnicos e a boa relação que tinha com o Barcelona, clube que viveu seu melhor momento no futebol, fizeram com que o pontapé inicial para uma carreira brilhante de treinador se iniciasse. Em 2007, Guardiola iniciou sua jornada como técnico no Barcelona B, a equipe reserva do Barcelona. Segundo relatos de pessoas próximas, a decisão de iniciar sua carreira como técnico do Barcelona B foi estratégica. Guardiola buscava aprimorar suas habilidades e desenvolver sua filosofia de jogo em um ambiente familiar e com menos pressão. Lá ele treinou nomes como Busquets, Pedro e Thiago Alcântara. Com aquele time conseguiu o acesso para a segunda divisão e com isso chamou a atenção do clube e da mídia. Sabe aquela história de estar no lugar certo na hora certa? Pois bem, em 2008, o Barcelona, sob a presidência de Laporta, vivia um momento de turbulência. O time não conquistava títulos importantes há alguns anos e a torcida clamava por mudanças. Foi nesse contexto que o nome de Guardiola surgiu como uma solução dos problemas do clube.
O convite para assumir o comando do Barcelona era tentador, mas também carregava consigo uma grande responsabilidade. Guardiola sabia que o desafio seria enorme e que o sucesso não era garantido. Ele ponderava cuidadosamente se estava pronto para assumir essa missão. Conversas com sua família e amigos revelaram suas dúvidas e incertezas. Apesar das dúvidas, a paixão pelo futebol e a confiança em sua filosofia de jogo falaram mais alto. E ainda bem, né? Após longas ponderações, Guardiola tomou a decisão de aceitar o convite para ser técnico do Barcelona. Ele abraçava o destino com determinação e acreditava que poderia devolver o time catalão ao topo do futebol mundial. A notícia da contratação de Guardiola foi recebida com entusiasmo pela torcida do Barcelona. O jovem técnico, que conhecia profundamente o clube e sua filosofia, despertava a esperança de um novo ciclo vitorioso. Uma nova era estava prestes a começar. Nasce um gênio, e o Barcelona é a sua casa. O ano é 2008, o Camp Nou, templo sagrado do futebol, vibra em êxtase. Um novo maestro assume o comando do Barcelona, Pep Guardiola, ex-jogador e ídolo da casa. Guardiola retorna como técnico, como uma verdadeira aposta para liderar uma equipe repleta de estrelas e tentar reescrever a história do clube. O desafio era imenso. O Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, vivia um momento de transição. A geração de Ronaldinho Gaúcho chegava ao fim e novos talentos precisavam ser lapidados. A torcida, exigente e apaixonada, clamava por títulos e por um futebol que exaltasse a identidade do clube. Com humildade e inteligência, Guardiola mergulhou de cabeça no mundo azul e grená. Embora ele já conhecesse muito, estudou a história do clube, a filosofia de jogo e as características de cada jogador que tinha no seu plantel. Adaptou seu estilo tático à cultura e tradição do Barcelona, sem abrir mão de sua própria identidade e visão de jogo. Guardiola não apenas adaptou-se ao Barcelona, como também revolucionou o futebol com sua genialidade tática. Ele implementou o tic-tac, um estilo de jogo baseado na posse de bola, triangulações constantes e movimentos rápidos e precisos. E olha, as raízes do tic-tac podem ser traçadas ao lendário Johan Cruyff, ex-jogador e treinador do Barcelona que influenciou profundamente Guardiola. Cruyff defendia um futebol ofensivo baseado na posse de bola, filosofia que o Guardiola adaptou e aperfeiçoou. Guardiola inovou ao implementar o tic-tac em um nível mais alto, exigindo dos jogadores um nível ainda maior de técnica, inteligência e trabalho em equipe. Ele também adaptou o sistema à realidade do Barcelona, aproveitando as características dos jogadores que tinha à disposição. Na época em que o Guardiola assumiu o Barcelona, o futebol mundial era dominado por um estilo mais físico e direto, como o catenaccio italiano e o contra-ataque inglês. O tic-tac se apresentava como uma alternativa inovadora e desafiadora, valorizando a posse de bola e a construção de jogadas a partir da defesa. A comparação com outros estilos de jogo demonstra a ousadia e a genialidade de Guardiola. Ele não apenas propôs um novo estilo de jogo, mas também o implementou com sucesso em um dos maiores clubes do mundo, desafiando as convenções e inspirando uma nova geração de treinadores e jogadores. Mas é legal falar que o tic-tac não esteve isento de críticas. Alguns argumentavam que o estilo de jogo era pouco efetivo em alguns momentos, priorizando a posse de bola em detrimento de finalização. Outros criticavam a falta de velocidade e previsibilidade do sistema. Guardiola reconhecia as críticas e buscava soluções. Ele constantemente aprimorava o tic-tac, buscando torná-lo mais dinâmico e imprevisível. Também incentivava seus jogadores a serem mais ousados e até mesmo criativos na busca pelo gol. A resposta de Guardiola demonstrava sua capacidade de lidar com as críticas e sua constante busca por aperfeiçoamento. Ele não se contentava com os status e sempre buscava novas formas de evoluir seu estilo de jogo. E a genialidade de Guardiola não se limitava às táticas. Ele também é um especialista em descobrir o potencial dos jogadores e colocá-los em posições que maximizavam suas habilidades. Sob seu comando, diversos jogadores viveram o auge de suas carreiras e até mesmo mudaram de posição, se adaptando ao estilo de jogo do técnico e se tornando peças fundamentais no sucesso da equipe. E já te dando um spoiler, vocês vão ver isso se repetir por outros clubes que ele também dirigiu. Mas falando especialmente sobre o Barcelona, alguns exemplos marcantes são como, por exemplo, o Sérgio Busquets, que no caso Guardiola o reinventou como volante, posição em que se tornou um dos melhores do mundo.
Antes, o Busquets atuava como zagueiro. Dani Alves pode ser outro nome citado aqui. O lateral brasileiro ganhou uma liberdade para atacar sob o comando de Guardiola, se tornando um dos jogadores mais completos do mundo na posição. Xavi e Iniesta a gente também não pode deixar de citar. Os dois maestros do meio-campo do Barcelona viveram o auge de suas carreiras sob o comando do Guardiola, se tornando ícones do tic-tac e da seleção espanhola. E para encerrar, nada mais nada menos que Lionel Messi. Guardiola o colocou para jogar na posição de falso 9, liberando espaços para outros jogadores atacarem, criando novas oportunidades de gol. Essa mudança tática permitiu que Messi explorasse todo o seu potencial, tornando-se um jogador ainda mais completo e decisivo. E olha, sinceramente, a melhor fase do Messi, no que se diz respeito a números, foi atuando nessa posição com o Pep Guardiola. De fato, Guardiola não apenas moldava o estilo de jogo da equipe, como também se preocupava com o desenvolvimento individual de cada jogador. Ele os incentivava a aprimorar suas habilidades técnicas, táticas e mentais, criando um ambiente de aprendizado e crescimento constante. Essa filosofia de desenvolvimento individual contribuiu para o sucesso do Barcelona e para o crescimento pessoal e profissional de seus jogadores. Os resultados não demoraram a aparecer. Sob o comando de Guardiola, o Barcelona dominou o futebol mundial, conquistando títulos em série com atuações memoráveis. Ao todo, foram 14 títulos comandando o Barcelona. Dentre eles, temos como os mais importantes 3 campeonatos espanhóis, 2 Copas do Rei, 2 Champions Leagues e 2 Mundiais de Clube. O Barcelona de Guardiola se tornou referência para o futebol moderno e encantou o mundo com seu estilo de jogo único e inovador. Após 4 temporadas de conquistas e glórias, Guardiola decidiu deixar o Barcelona em busca de novos ares. Sua saída foi sentida pela torcida e pelos jogadores, mas seu legado permaneceu intacto. Era hora de explorar novas possibilidades e encarar novos desafios. O destino? A Alemanha, mais precisamente o Bayern de Munique. Desbravando as terras bávaras. Em 2013, após uma trajetória vitoriosa no Barcelona, Pep Guardiola embarcou em uma nova aventura assumindo o comando do Bayern de Munique. Gigante do futebol alemão, o clube dominava a Bundesliga e vinha da conquista da Tríplice Coroa, tendo ganhado Liga, Copa Alemã e a tão sonhada Champions League. O desafio era colossal. Guardiola precisaria se adaptar a um novo país, cultura e estilo de jogo. O Bayern de Munique era conhecido por seu futebol físico e direto, enquanto Guardiola era adepto do tic-tac, estilo baseado na posse de bola e nas triangulações. Segundo relatos de alguns atletas, como o brasileiro Rafinha, ele simplesmente chegou no clube e já mandou na lata, falando que eles não sabiam jogar bola. Mas ao contrário do que se pensa, isso daí não atrapalhou o trabalho dele com a equipe. Guardiola não apenas se adaptou ao Bayern, como também o revigorou com sua genialidade tática e sua filosofia de jogo inovadora. Ele implementou uma versão mais direta e vertical do tic-tac, aproveitando a força física e a velocidade dos jogadores alemães. O Bayern de Guardiola dominou a Bundesliga de forma avassaladora, conquistando títulos consecutivos com atuações memoráveis. A equipe bávara se tornou uma máquina de fazer gols, encantando o público com seu futebol ofensivo e vibrante. Guardiola não apenas adaptou o tic-tac ao Bayern, como também inovou, casando o estilo com diversos aspectos. A pressão alta, por exemplo, a equipe pressionava os adversários em campo aberto, recuperando a bola rapidamente e criando oportunidades de gol. E também a versatilidade, os jogadores eram treinados para atuar em diferentes posições. Essas inovações tornaram o Bayern de Guardiola um dos times mais dominantes da Europa na época. Sob o comando de Guardiola, diversos jogadores alcançaram o auge de suas carreiras no Bayern de Munique. Thomas Müller, o atacante, se tornou referência mundial, conhecido por sua inteligência, visão de jogo e capacidade de finalização. Cresceu muito de produção com o Pep Guardiola. Além dele, a gente pode citar o Lewandowski, o polonês que se consolidou como um dos maiores goleadores da história do futebol, marcando gols em série sob o comando do Guardiola. Tem também o Thiago Alcântara, o talentoso meio-campista brasileiro naturalizado espanhol, se consolidou como o maestro do tic-tac, encantando o público com sua habilidade técnica, visão de jogo e passes precisos. E o nome que a gente não pode deixar de citar é do Kimmich,
O lateral alemão, inicialmente escalado na direita, foi reposicionado por Guardiola para o meio-campo. Sua versatilidade, inteligência tática e capacidade de conduzir a bola o tornaram um jogador fundamental no esquema do técnico catalão e até hoje é um dos principais jogadores do Bayern. E para não ser injusto, outros jogadores que viveram seu auge sob o comando de Pep Guardiola foram Robben e o Frank Ribéry. A dupla de alas, holandês e francês, se tornou símbolo da velocidade e do talento do Bayern de Guardiola. O Bayern de Guardiola era caracterizado pela posse de bola, onde a equipe buscava controlar o jogo, trocando passes curtos e rápidos. Isso somado à pressão alta, sempre quando perdia a bola. O time pressionava os adversários em campo aberto, buscando retomar a posse rapidamente. O ataque era muito veloz e a flexibilidade e movimentação constantes também chamavam a atenção. Em 3 temporadas pelo Bayern de Munique, Guardiola conquistou 7 títulos. Sendo eles 3 títulos da Bundesliga, 2 Copas da Alemanha, 1 Supercopa da UEFA e 1 Mundial de Clubes da FIFA. Guardiola deixou um legado vitorioso no Bayern de Munique, consolidando sua reputação como um dos maiores treinadores da história do futebol mundial. Após 3 temporadas de sucesso no Bayern de Munique, Guardiola decide buscar novos desafios. Em 2016, anunciou sua saída do clube. Embora não tenha tido êxito na missão Champions League pelo clube alemão, ele fez um excelente trabalho nas terras bávaras. Sua saída foi sentida pela torcida também e pelos jogadores, mas seu legado também, assim como no Barcelona, permaneceu. Mas para onde iria Pep Guardiola? É interessante dizer que a essa altura a Premier League já dominava o cenário mundial como a liga mais forte do mundo. Que aliás, eu vou deixar um card aqui e no final do vídeo com um link pro vídeo que a gente fez contando, toda essa história aí completa dessa liga fascinante. Mas voltando pro vídeo, a essa altura a Premier League chamava a atenção do Pep Guardiola. Ele queria provar seu talento na liga mais forte do mundo. Por isso, seu destino já estava traçado. Guardiola estava a caminho da Inglaterra, mais precisamente de Manchester. Revolucionando o futebol inglês e construindo um império. Em 2016, após uma jornada de sucesso estrondoso no Bayern de Munique, Pep Guardiola traçou um novo desafio: conquistar a Terra da Rainha e o tão sonhado título da Premier League com o Manchester City. A missão, à primeira vista, parecia quase impossível. A Premier League era e ainda é considerada a liga mais forte e competitiva do mundo. Um palco de batalhas épicas travadas por times ricos e tradicionais, como por exemplo Manchester United, Chelsea, Liverpool e Arsenal. Guardiola não se intimidou com o desafio. Chegou ao City munido de convicção inabalável de que poderia implementar seu estilo de jogo inovador e conquistar a Premier League. Para isso, era necessário se adaptar a um novo país, cultura e estilo de jogo. A Premier League era conhecida por seu ritmo acelerado, alta competitividade e um estilo de jogo mais físico e direto, diretamente o oposto do tic-tac que Guardiola defendia e tinha aplicado tanto no futebol espanhol como no futebol alemão. Guardiola sabia que precisava adaptar-se seu estilo de jogo ao ritmo acelerado e alta competitividade da Premier League. O tic-tac, sua filosofia de jogo consagrada no Barça e no Bayern, precisaria ser ajustado à realidade inglesa. Mas isso não era um problema para uma mente genial, não é mesmo? Com maestria, Guardiola implementou uma versão mais intensa e vertical do tic-tac no City. A posse de bola continuou sendo fundamental, mas a equipe também buscava transições rápidas e precisas para explorar os espaços na defesa dos adversários. A pressão alta e a recuperação imediata da bola se tornaram armas fundamentais para o domínio de jogo desde o início. A adaptação ao estilo de Guardiola não foi imediata. Alguns jogadores do City, acostumados a um estilo de jogo mais direto e físico, encontraram dificuldades para se encaixar no novo sistema. Críticos questionavam se o tic-tac seria eficaz na Premier League, onde o jogo era mais intenso e as faltas eram frequentes. Apesar dos desafios, Guardiola perseverou e aos poucos o City começou a colher os frutos do seu trabalho. A equipe se adaptou completamente ao estilo de jogo do técnico e se tornou uma máquina de fazer gols, encantando o público com seu futebol ofensivo, vibrante e extremamente eficiente. Foi na temporada de 2017 e 2018 que o City finalmente conquistou seu primeiro título da Premier League sob o comando de Pep Guardiola. A equipe dominou a liga com sobras, batendo diversos recordes de pontos e gols marcados. A máquina de futebol estava em plena ascensão, pronta para conquistar o mundo. Depois disso foi quase que uma conquista após a outra.
Para ser mais preciso, das outras 6 Premier Leagues disputadas até agora, ele ganhou nada mais nada menos que 5 delas. O City se consolidou como uma das principais potências do futebol mundial, conquistando diversos títulos na Inglaterra. A hegemonia do City na Inglaterra era incontestável, e Guardiola se consolidava como um dos maiores treinadores da história do futebol. Em 2021, Guardiola e o City tiveram a grande chance de expandir essa dominância para além da Inglaterra, chegando à final da Champions League pela primeira vez. E o adversário era o Chelsea. Sem dúvidas, o time de Pep era o favorito, mas ser favorito não garante nada no futebol. E tomando como princípio isso, o City viu o sonho de uma temporada escorrer por suas mãos, ao serem derrotados pelos londrinos na final da Champions. Mas aí cabe aquela máxima do Joel J: o trabalho devolve, e Guardiola não deixou de trabalhar. 2 anos mais tarde, ele alcançou o ápice da história, sendo campeão de tudo, inclusive da tão sonhada Champions League com o City. Aliás, se você quiser ver a história no detalhinho desse grande clube desde suas origens até os dias atuais, eu vou deixar um card aqui com um vídeo que fiz falando sobre eles. Mas de fato, o sucesso de Guardiola no Manchester City vai além dos títulos conquistados. O técnico espanhol revolucionou o futebol inglês com o seu estilo de jogo inovador e inspirou uma nova geração de treinadores e jogadores. Guardiola é um perfeccionista obcecado por detalhes. Ele estuda seus adversários meticulosamente, busca sempre aprimorar suas técnicas e cobra o máximo de seus jogadores. É um líder exigente, mas também inspirador, que sabe tirar o melhor de cada um dos seus pupilos. Nessa jornada de Manchester City, ele elevou e ressignificou a carreira de muitos jogadores, como por exemplo o brasileiro Fernandinho, que inicialmente era um volante defensivo. Fernandinho se reinventou sob o comando de Pep Guardiola, se tornando um dos pilares da equipe e jogando como líbero. Além do Fernandinho, a gente pode citar o exemplo do João Cancelo, lateral direito de origem. Cancelo se tornou um lateral esquerdo de altíssimo nível com Guardiola, explorando sua versatilidade e capacidade de atuar em ambos os lados do campo e sendo eleito o destaque da Liga Nacional. Além deles, a gente pode citar o Rodri, o volante espanhol que chegou ao City com a missão de substituir o Fernandinho sob o comando do Guardiola, se consolidou como um dos melhores jogadores da posição do mundo e como prêmio marcou o gol do título mais importante do clube. E também o Phil Foden, cria da base do City. O Foden ele foi lapidado pelo Guardiola e se tornou um dos principais jogadores da equipe, atuando em diversas posições do ataque e do meio campo, e hoje vive uma temporada totalmente fantástica. Com o passar do tempo, o Guardiola também percebeu que nem todos os adversários se intimidavam com a posse de bola do City. Algumas equipes adotavam um estilo de jogo mais retrancado, dificultando a criação de chances. Para superar esses obstáculos, Guardiola começou a implementar variações táticas. A variação do falso 9, já vista aqui anteriormente, foi muito utilizada pelo técnico espanhol em dados momentos. Na ausência de um centroavante fixo, Guardiola utilizou o esquema de falso 9 com jogadores como Gabriel Jesus e Phil Foden. A movimentação flutuante desses jogadores confundia a marcação adversa e criava espaços para infiltrações dos meias atacantes. Outro ponto muito explorado foi nas laterais. Como já falamos, o João Cancelo viveu seu auge com um treinador improvisado na esquerda. Já o Walker é absurdo o quanto evoluiu com o treinador. Na melhor temporada do treinador no clube, em 2023, ele simplesmente improvisou 2 zagueiros de origem nas laterais, aqui na lateral esquerda e a Akanji na direita. E o que esses dois jogaram é brincadeira. E para encerrar seu esquema de repertório variados, podemos citar Stones, que de zagueiro virou volante e hoje é um grande coringa do mestre. Além dessas variações, Guardiola sempre foi um treinador adepto de utilizações da tecnologia para aprimorar suas táticas e analisar o desempenho da equipe. Ele utilizou drones para filmar os treinos, softwares de análise de desempenho e estatísticas avançados para obter insights valiosos sobre o jogo. Tudo isso contribui para fazerem dele uma mente genial e brilhante, diferente e diferenciado da maioria. Acho que posso concluir da seguinte forma: Pep Guardiola é definitivamente um gênio do futebol moderno. Sua genialidade tática, sua obsessão por perfeição e sua capacidade de inspirar jogadores o colocam em um patamar único. Ele revolucionou o futebol moderno com seu estilo inovador e influenciou gerações de treinadores e jogadores. Isso fica evidente e escancarado ao olhar seu histórico.
por onde tenha passado, sempre foi campeão, sempre deu o seu melhor, sempre conseguiu extrair o melhor de seus comandados. Sem dúvidas, o legado de Guardiola é duradouro e continuará a inspirar pessoas por muitos e muitos anos. E aqui vai o meu muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você não imagina o trabalho que deu para pesquisar, produzir e editar isso daqui tudo sozinho. Espero que você tenha gostado. Vou deixar aqui no final os 2 cards que eu havia prometido, um contando a história do Manchester City e o outro a história da Premier League. Não deixa de conferir, se inscrever e deixar o like. Valeu, galera, até a próxima!